Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos reunimos mais uma vez para prestarmos culto a Deus. E eu me alegro imensamente que nós, domingo após domingo, não temos falhado, não temos faltado nesse compromisso, nesse momento de encontro para louvor e adoração a Deus. Nós estamos muito felizes porque, de todas as formas, de muitas formas, Deus tem nos abençoado. O culto é, acima de tudo, um encontro com Deus e nesse encontro nós o adoramos, nós o louvamos, bendizemos pelas coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas. E esse culto nós celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos, meus irmãos, o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito e Pai santo, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra que nos fala do grande mandamento. Amar-te com tudo que somos, com todas as nossas forças, amar-te intensamente. Ó Deus, permita que esse culto seja uma expressão desse nosso amor a ti. Sê presente conosco. Que teu Espírito Santo use todos os momentos desse culto para a glória do teu nome e para a transformação das nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvá-lo? Meus irmãos, minhas irmãs, quem louva a Deus, quem o adora, se aproxima de Deus, reconhece seus limites, suas faltas, seus pecados, porque Deus é santo. Mas Deus, além de santo, é também rico em graça e misericórdia.
Deus é perdoador. A palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 8, nos diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Palavra do Senhor. Nós vamos, nesse momento, enquanto ouvimos o louvor, curvar nossas cabeças aí onde nós estamos e pedir a Deus o seu perdão pelos nossos pecados. Oremos silenciosamente. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Graças a Deus, Deus está conosco e deseja ser adorado. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o seu santo nome, cantar a Deus, cantar um cântico novo. É isso que os salmos nos convidam a fazer. Cantemos com alegria. Acontecerá que nos últimos dias enfim virá o reino do Deus soberano e para sempre se firmará. De muitos lugares com voz de alegria todos os povos afluirão à casa do Senhor e o louvarão. Então haverá um reinado de paz e justiça sem fim, e Cristo Messias, Senhor, sobre nós reinará sem fim. Maior cada dia será o seu reino, todos os povos afluirão à casa do Senhor e o louvarão.
Então haverá um reinado de paz e justiça sem fim. E Cristo Messias, Senhor, sobre nós reinará sem fim. Maior cada dia será o seu reino, todos os povos afluirão à casa do Senhor e o louvarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Não há lugar melhor, com tamanha
paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Os braços de meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. Os braços de meu Pai, nos braços de meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão. Porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços de meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, lá na cruz. Os braços de meu Pai, nos braços de meu Pai, nos braços de meu Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos mais uma vez diante da maravilhosa oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. Para isso, os convido a que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51, onde a palavra de Deus nos diz assim. Lucas 9, a partir do versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós
temos diante de nós um texto maravilhoso, como toda a palavra de Deus. E o tema, a temática da nossa pregação é a tolerância. E para isso, o título dessa pregação é: No reino de Deus, o que vale é a tolerância. Sim, no reino de Deus, o que vale é a tolerância. Tolerância é, sim, uma palavra que ou está em desuso, ou para muitas pessoas foi colocada em segundo plano. Se nós olhamos as brigas e polêmicas que nos últimos anos se percebe, se nota no Brasil, a gente vê que as pessoas estão como que entrincheiradas. Partidos, ideologias, pessoas tomam posições e simplesmente se recusam a ouvir a opinião dos outros. É muito ruim porque todos perdemos com isso. Junto com a intolerância vem um correlato seu que é a violência, a linguagem da violência. Se nós observamos as mídias sociais, as redes sociais, é interessante e é lamentável se observar que muitas pessoas que às vezes nós sempre ouvimos dizer que eram pessoas tolerantes e pessoas pacíficas, elas se enchem de um espírito de virulência iracundo, e a violência ela cria como que uma escalada. A violência vai sempre gerando mais violência e o que no final nós temos é uma sociedade violenta, uma sociedade onde não há espaço para a tolerância. Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. O texto refere-se aos samaritanos. O enredo, a história, ela está baseada num propósito, num desejo de Jesus Cristo. Versículo 51, Bíblias abertas, diz que Jesus Cristo manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Jesus Cristo quis, Jesus Cristo desejou ardentemente ir a Jerusalém. Para ir a Jerusalém havia uma possibilidade de encurtar o caminho passando pela Samaria, passando por vilarejos de samaritanos. Como Jesus Cristo não ia só, ele ia com um grupo, como Jesus Cristo tinha seguidores, era natural de se esperar que alguém fosse adiante preparando a infraestrutura, organizando a acomodação das pessoas. Mas o texto diz, para nossa surpresa, que, versículo 53, os samaritanos não o receberam. E me permitam falar um pouquinho sobre os samaritanos. Nos evangelhos, os samaritanos aparecem sempre num contexto muito interessante, porque Jesus Cristo conta a história do bom samaritano. Ele fala de uma parábola em que muita gente religiosa se recusou a fazer o bem e só o samaritano faz o que é o bem. Jesus Cristo, no Evangelho de João, conversa longamente com uma mulher samaritana que sofria discriminação. Os samaritanos sofriam sim discriminação. Os samaritanos, eles eram de alguma forma considerados como meio judeus. Por quê? Há nisso uma explicação. Cuidado, eu me refiro à palavra explicação e não justificativa, porque discriminação não tem justificativa. A gente pode até entender os fatores que causaram ou que desencadearam, mas nenhuma forma de discriminação pode ser justificada. No caso dos samaritanos, o que ocorre é que no tempo em que os assírios dominaram aquela região, muitos habitantes da Assíria vieram e se fixaram em Samaria, que era a capital do antigo reino de Israel. E com o tempo, a população dessa região já não era mais absolutamente ou predominantemente de israelitas. E com o passar do tempo, entre os judeus, especialmente no tempo de Jesus, criou-se a ideia de que o povo da Samaria, não era totalmente judaica. Preconceitos, como a gente já falou, são sempre expressões de ignorância. Preconceitos são sempre expressões de falta de caridade e generosidade. Mas o que me assusta, o que me
desperta a atenção aqui é que os samaritanos que sofriam discriminação agora fazem o mesmo. Observando no texto, o motivo que a Bíblia dá para a rejeição é absolutamente inaceitável. Por quê? Porque eles não o receberam, versículo 53, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Discriminar uma pessoa por causa do aspecto, discriminar uma pessoa por causa da cor da sua pele, discriminar uma pessoa por causa da roupa que ela veste, discriminar uma pessoa por causa das suas ideias, seus conceitos, pela forma com que ela conduz a sua vida. Todas as formas de discriminação são inaceitáveis, mas no caso dos samaritanos, o que nos assusta, o que pode nos incomodar mais, é o fato de que eles aparentemente pagam o mal que sofriam com o mal. Inaceitável. Igualmente inaceitável, lendo o texto e continuando, é a atitude dos discípulos de Jesus, Tiago e João, que também são chamados, curiosamente, filhos do trovão. Os discípulos de Jesus, Tiago e João, que estavam com ele há muito tempo e que já há muito tempo na escola de Jesus viram e ouviram o ensino sobre amor, sobre misericórdia, sobre tolerância, sobre reconciliação, sobre estender a mão para o adversário, sobre a paz que se constrói na compaixão. Pois é. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Fogo do céu para consumir. Meus irmãos, essa linguagem é o que a gente pode chamar de linguagem da violência, linguagem do ódio, linguagem da vingança, da revanche. Esse tipo de linguagem não tem espaço no segmento de Jesus. Quando nós observamos, por exemplo, nos nossos dias, nas redes sociais que eu me referi há pouco, a linguagem da violência, quando a gente vê ofensas gratuitas. Interessante, eu volta e meia percebo pessoas que no convívio com elas, eu sempre tive a impressão de serem pessoas generosas, pessoas que inclusive frequentam igrejas, mas propagam, divulgam, difundem ideias violentas, ideias do revanchismo e da vingança. Pois é, o texto diz claramente, Jesus Cristo, voltando-se, os repreendeu. Jesus Cristo os repreendeu. Eu poderia, inclusive, continuar a leitura e comentar os dois versículos que seguem, ou pelo menos a segunda parte do versículo 55 e o 56. Mas, olhando na Bíblia de vocês, pelo menos nas Bíblias Almeida, Revista e Atualizada, essas passagens estão entre colchetes. Isso significa que essas passagens, a segunda parte do versículo 55 e do versículo 56, não constam nos manuscritos mais antigos. Só constam nos manuscritos mais modernos, ou seja, mais distantes dos apóstolos e profetas. Não é que eles não tenham valor, mas simplesmente não constam. Então, algumas versões da Bíblia, originalmente, não tinham essas passagens. Elas não são sem valor, no mínimo porque elas falam algo que era a fé da igreja primitiva, senão teria soado estranho. E o que dizem esses versículos, eu não vou comentar, mas eu pelo menos vou lê-los. E disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eu não vou, como eu disse, comentar essas passagens, mas eu vou ficar com o 55, a primeira parte. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Já basta. Já basta isso para saber que Jesus Cristo não gostou, não aceitou, não concordou com a atitude de intolerância dos seus discípulos. Sabem por quê? Porque não combina. A linguagem da vingança, a linguagem da intolerância, a linguagem do revanchismo não cabe naquele, naquela que se dispôs a ser seguidor de Jesus Cristo.
no Evangelho de Jesus, no reino de Deus, pregado e vivido por Jesus, o que vale é o quê? Estender a mão para o seu adversário. Se te bate numa face, dá outra. Procurar a reconciliação. São Paulo, apóstolo, diz: reconciliai-vos. Reconciliai-vos. Por quê? Porque Deus nos deu a nós, cristãos e cristãs, a Igreja de Cristo, o ministério da reconciliação. Discípulos de Jesus, quando veem conflitos, eles procuram ser aqueles instrumentos de Deus para a pacificação. Bem-aventurados são os pacificadores. Cuidado, meus irmãos, que a linguagem da violência, do revanchismo, da discórdia, ela é como que um vírus, ela contagia as pessoas. Ela transforma pessoas generosas em pessoas virulentas, iracundas. Cuidado com quem nos discipula, cuidado com quem nós ouvimos. Não sigamos maus exemplos. Seja de onde venha, de onde vier, seja da mais alta autoridade, não interessa. Sigamos ao Senhor Jesus. E aqui ele diz claramente, ele repreendeu. Quando Pedro saiu em defesa de Jesus com a espada, quando Jesus foi preso, ele usou da espada e atacou aos soldados. O texto diz, inclusive, que cortou a orelha do soldado. E Jesus Cristo o que disse? Guarda a tua espada, que com a espada fere, com a espada será ferido. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus não diz armai-vos uns aos outros. Mesmo que o armamentismo virou moda no Brasil de hoje. Os brasileiros não precisam de fuzis. Os brasileiros precisam de paz. Um cristão, um discípulo de Jesus não precisa de armas, porque o Evangelho diz, amai-vos uns aos outros. E o amor é a essência de toda a lei. O amor é a essência do seguimento de Jesus. Meus irmãos, continuemos sendo propagadores da paz, porque bem-aventurados são os pacificadores. Que Deus nos abençoe. Quero com essa pregação inspirar a você e inspirar a mim também, a que nós tomemos mais cuidado, sejamos mais prudentes e atentos. Linguagem da violência, não. Digamos não para o revanchismo, mas a linguagem da paz e a prática da paz e da reconciliação. Que para isso e que nisso Deus nos abençoe, a começar por mim. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, nós nos alegramos muito porque essa semana nós temos aniversariantes e nos alegra muito que sexta-feira a Andréia Prado, ela aniversariou. A Andréia que nos abençoa sempre, é uma guitarrista maravilhosa, uma pessoa sempre disposta a servir a Deus. E também no mesmo dia a Júlia Lima fez aniversário. Que maravilha! Um anjinho, né, presente de Deus na vida do Holmes e da Cíntia, né? E dos vovós Coruja, né? Edir e Josefina. Deus abençoe a Júlia. Nesse mesmo dia também aniversariam nossos irmãos Manuel Cosme e Ramon Neves. E ontem, dia 2, nossa tecladista queridíssima, a Denise Oberlander, aniversariou. Receba o nosso abraço e a vocês nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela oportunidade que tu nos deste de prestar culto a ti. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo-te as mais ricas bênçãos para essas pessoas que me aniversariaram. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre
o que Deus já fez por ti. Tanto ao mundo amor e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá nos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. Novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão É a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus.